Nesta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, uma sessão bombástica da CPMI e do INSS no Senado Federal jogou no ventilador tudo que o PT tenta esconder: ministros, ex-ministros, um banco bilionário e um esquema que remonta aos governos Lula e Dilma. Fica comigo até o final, porque no fechamento eu vou te mostrar como tudo isso se conecta numa teia que vai de um governador da Bahia até o cofre do INSS, passando por salários de R$ 1 milhão por mês e um número que o próprio Lula deixou escapar. Aqui é o Pátria Sem Filtro, e eu preciso te contar o que aconteceu hoje ali no Senado. O senador Rogério Marinho, líder do PL, foi categórico na CPMI. O PT já entendeu que vai perder as eleições. E ele disse mais do que isso. Disse que as eleições já foram ganhas antecipadamente, porque esse governo faliu moralmente há muito tempo. É mercadoria vencida. Apresenta as mesmas soluções, os mesmos métodos, os mesmos personagens, e a gente já sabe qual é o resultado: corrupção generalizada, aparelhamento da máquina pública e desmonte do Estado brasileiro a serviço de um projeto de perpetuação de poder que quer se explodir sobre o Brasil. Mas antes de chegar no escândalo maior, Marinho fez questão de responder na mesma moeda às acusações que a esquerda tenta jogar em cima do Flávio Bolsonaro. Ele foi cirúrgico. Disse que se o critério é que uma assessora administrativa com parentesco em alguém denunciado já configura crime, então, usando essa mesma régua, o próprio Lula seria criminoso, porque o Lulinha está sendo acusado de receber R$300 mil. E o senador Wadi Damus também seria criminoso, porque o assessor daquela famosa fotografia da associação criminosa recebeu R$50 mil do Careca. Pela régua de quem acusa, os dois são criminosos. Simples assim. Marinho também desmontou ao vivo a narrativa petista sobre o fim do desconto associativo. O PT vem aqui com a desfaçatez que o caracteriza dizer que foi o governo Lula que acabou com o desconto. Mentira. Quem acabou foi o Congresso Nacional, contra a vontade do governo Lula. Existe até uma carta da CUT endereçada ao presidente Lula praticamente suplicando o restabelecimento desse roubo institucionalizado. Existe uma fala do próprio Lula defendendo que a CONTAG é uma entidade séria e merece continuar com os descontos associativos. E o ministro da Previdência chegou a dizer que o fim do desconto associativo vai acabar com o movimento sindical no Brasil. Mentirosos. Eles são peritos em produzir fake news e ainda têm a cara de pau de nos acusar da prática nefasta que os caracteriza. É o partido do petrolão, do mensalão, do aposentão. E aí veio a pérola. Marinho revelou que conseguiram, através da influência que tem, colocar Guido Mantega, aquele que quebrou o Brasil como ministro da Fazenda, responsável pela maior recessão da história do país em 2014 e 2015, como assessor direto do Banco Master, a pedido do PT da Bahia, recebendo R$1 milhão por mês. Um banco de terceira linha pagando R$1 milhão por mês para um lobista petista. Se ele quebrou o Brasil como ministro, deve ter sido por isso que o Banco Master quebrou também. Mas a bomba de verdade veio na entrevista que Marinho deu logo após a sessão. E é aí que a história do Banco Master ganha uma origem que poucos conhecem. A gênese, o alicerce do Banco Master começa na Bahia, quando Rui Costa, hoje ministro-chefe da Casa Civil de Lula, era governador da Bahia, e Jacques Wagner, hoje líder do governo na Câmara dos Deputados, era secretário. Os dois venderam uma estatal que tratava de cesta básica de alimentos para funcionários do Estado baiano para Augusto Lima, um dos sócios do atual Banco Master. A operação foi de $3 milhões. Ato contínuo, Augusto vende 50% dessa operação por R$30 milhões. Um negócio da China. Ficou com metade do controle e embolsou 10 vezes o que pagou. E o governo do estado da Bahia transformou essa operação numa mina de ouro ao transformar alimentos em consignado, com possibilidade de que todo o conjunto de servidores baianos entrasse no sistema. Com o tempo, a margem de consignado, que era de 30%, chegou a 75%. Desse início inopinado na Bahia, o modelo se espalhou pelo Brasil. Foi implementado em dezenas de municípios e estados, e foi isso que gerou o Banco Master que conhecemos hoje. E essa amizade entre o PT e o Banco Master era tão sólida que, a pedido do PT da Bahia, Guido Mantega, ministro medíocre que quebrou o Brasil,
Ganhou emprego de 1 milhão por mês nesse banco. Um banco de terceira linha. Marinho foi enfático. Não existe no mercado financeiro um banco de primeira linha que contrate um lobista por 1 milhão de por mês. E um ex-ministro do STF, também a pedido do PT da Bahia, ganhou uma consultoria de 350 mil reais por mês. Mas há mais. Marinho revelou que o presidente Lula se reuniu com Gabriel Galípolo, então diretor de políticas monetárias do Banco Central, hoje presidente do Banco Central, numa reunião fora de agenda, sem o conhecimento do então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Nessa reunião estavam Lula, Rui Costa, aquele mesmo que deu origem ao Banco Master lá na Bahia, o próprio Vorcaro, dono do banco, e Mantega, o lobista do 1 milhão. Uma reunião secreta entre o presidente da República e o dono de um banco que está no centro de uma das maiores fraudes da história da Previdência brasileira. Muita coisa precisa ser explicada. Essa relação incestuosa, promíscua, no mínimo curiosa, do governo PT com o Banco Master. E Marinho foi além. Quando a corrupção e o PT entram no mesmo assunto, é uma espécie de redundância, porque a corrupção está no DNA do PT. Basta lembrar a Operação Greenfield, o rombo nos fundos de pensão. O Petrolão, que transformou a Petrobras na empresa mais endividada do país, resultando em dezenas de delações e bilhões devolvidos. E o Mensalão, quando o então ministro da Casa Civil, José Dirceu, comprava o apoio de deputados e senadores com mesada mensal. O que estamos assistindo agora é a repetição desse filme ruim, com os mesmos personagens, os mesmos métodos e o mesmo resultado que a gente já conhece. E quem perde com isso é o Brasil e os brasileiros. Agora preciso te falar de um número que vai te deixar de queixo caído. Alguns falam em 6 bilhões de desvio no INSS. Outros falam em 12 bilhões. Tem quem fale em 30 bilhões. Mas o próprio Lula, durante um evento em São Paulo, deixou escapar um número muito maior. Não se sabe se estava sob efeito de alguma substância ou se simplesmente errou, mas o número que escapou da boca dele foi de 80 bilhões de reais envolvidos em toda essa fraude entre o Banco Master e o INSS. 80 bilhões. Com 8 na frente. Ou seja, é muito pior do que a gente imagina, e o Banco Master pode ser só a ponta do iceberg. E aqui eu preciso te explicar algo que talvez você ainda não tenha parado para pensar. Se tem algo nesse país que movimenta bilhões, não estou falando milhões, bilhões com B de bola, é a Previdência. O cidadão é descontado a vida toda. Quando chega com 65, 70 anos, as forças já estão desvaindo, e aí começa a receber uma gotinha do que contribuiu a vida inteira. Um economista já fez os cálculos. Se ao invés de ser descontado no INSS, esse cidadão tivesse o direito de optar por uma previdência privada e colocasse o dinheiro num fundo rendendo mês a mês, pela força dos juros compostos, depois de 30 anos estaria recebendo cerca de 10 a 15 mil reais por mês. Poderia comprar uma casa, ajudar os filhos, viajar, pagar um bom plano de saúde, ter a melhor qualidade de vida possível na melhor idade. Mas não. O governo obriga o pagamento do INSS, usa esse dinheiro para outros fins, inclusive para roubar, como estamos vendo, e lá na frente o aposentado recebe uma gotinha picadinha todo mês. Em outros países, isso não existe nessa proporção. É uma vergonha. E para completar o quadro, a CPMI do INSS mostrou que a estrutura criminosa instalada dentro do Instituto foi montada ao longo do tempo pelo PT, com nomes como Stefanuto, Virgílio e André Fidelis, o ovo da serpente, incrustados na burocracia desde sempre. E o próprio Lula tem a desfaçatez de falar em eventos públicos que nunca antes na história desse país um banco foi investigado dessa forma, como se o maior escândalo fosse a investigação, e não a promiscuidade com o banco que ele mesmo ajudou a construir. Marinho foi direto. A narrativa que o PT tenta plantar na cabeça dos brasileiros, de que Bolsonaro montou uma máquina de corrupção dentro da Previdência para roubar aposentados e entregar a sindicatos de esquerda, é tão inverossímil, tão absurda, que só é possível admitir a disciplina com que eles se revezam na CPMI, repetindo as mesmas mentiras, não com convicção, mas com urgência para desviar a atenção do que está por vir. E o que está por vir é a derrota eleitoral do PT. Rogério Marinho disse isso com todas as letras.
Já ganhamos as eleições com antecedência. Se depender da popularidade que Lula tem hoje, somada a todos esses escândalos que estão em voga, se a população levar isso em conta na hora de votar, o Flávio Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno. E com André Mendonça e Cássio Nunes à frente do TSE, a direita tem ainda mais chances. O PT será enterrado de vez. Lula já faz 80 anos e não pode mais se candidatar na próxima eleição. Não tem sucessor, não treinou ninguém, não dividiu seu capital político com ninguém. Haddad, Gleisi, Boulos, nenhum deles tem força política para vencer. A era PT acaba. E quando Flávio Bolsonaro assumir, no dia 1º de janeiro, uma das primeiras assinaturas pode ser a anistia dos presos políticos e a liberdade do seu pai, Jair Bolsonaro, que está preso há quase 200 dias sem provas sólidas, com base em grande parte numa delação de Mauro Cid, que ganhou de prêmio pelos seus excelentes trabalhos, entre aspas, uma aposentadoria antecipada com todos os proventos garantidos, sendo tenente-coronel com pouco mais de 30 anos. Missão dada, missão cumprida. E ainda tem no cárcere gente simples que estava apenas passando. Vendedores, um caminhoneiro que vinha do norte do país, parou em Brasília para ver o que estava acontecendo, foi preso e ficou muito tempo na cadeia sem julgamento, sem direito à defesa, sem nada. Olha que injustiça acontece nesse país. O Brasil tem jeito sim. Basta o povo se conscientizar e, na hora de apertar os números na caixa mágica, fazer da forma certa. 50 senadores conservadores no Senado Federal em outubro, Flávio Bolsonaro na presidência, a anistia assinada, o julgamento de impeachment de ministros do Supremo pautado e o PT enterrado de vez no lixo da história. Nunca mais PT no Brasil. Comenta aqui embaixo o que você acha. O Lula vai ter coragem de passar a faixa para o Flávio Bolsonaro ou vai inventar uma internação no Sírio-Libanês? Eu quero saber a sua opinião. Dá o like, compartilha esse vídeo pelo WhatsApp, pelo Facebook, manda para todo mundo, porque tem muita gente ainda sendo enganada por esse governo, e se inscreve no Pátria Sem Filtro, porque nós não vamos parar de lutar, porque o Brasil tem jeito e a virada está chegando.